Bom dia, pessoal. Bom dia. Legal, sejam todos bem-vindos aí. Dando sequência nesses trabalhos voltados, para a segurança. O mês de maio é o mês escolhido aí para a segurança do trânsito. E durante o mês todo nós ficamos aí postando vídeo, voltado bem para a segurança dos nossos motoristas, para a segurança do trânsito. E aí, para finalizar, com chave de ouro, hoje nós estamos fazendo quatro palestras aqui com o Gumon. Então, quero agradecer a presença de vocês e vamos explorar o Antônio Marcos aí. Pessoal, bom dia a todos. Bom dia. Hoje, 30 de maio de 2023, vamos então dar início aí nessa palestra, no qual a gente está finalizando esse trabalho do Maio Amarelo. Mas apenas uma etapa, Por quê? Falar de segurança no trânsito a gente tem que falar constantemente, principalmente nós que trabalhamos no transporte, seja no transporte de carga, transporte de passageiros, estamos ligados diretamente com a questão segurança no trânsito. Então hoje nós vamos trazer uma palestra, nós seremos breves, será 2h30 de apresentação só, nada mais que isso. Coisa rápida, e nós vamos apresentar um pouco da história do trânsito e falar do Maio Amarelo e falando também de nossas ações, não somente no mês do Maio Amarelo, mas também nossas ações aí durante todo o ano, Para a gente conhecer um pouco sobre a questão do trânsito, é importante a gente ter conhecer um pouquinho brevemente da história do trânsito, O que o trânsito nos representa, como que isso tudo começou. Porque dá a impressão que o trânsito é ruim só agora nessa nossa época, São tantos veículos, tantos automóveis, tantos carros. E é importante que a gente tenha conhecimento, principalmente, alguém aqui sabe quantos condutores habilitados nós somos no Brasil hoje? Alguém arrisca falar um número aí? Os que participaram da integração há poucos dias não vale. Hoje nós somos um pouco mais de 74 milhões de motoristas habilitados no Brasil, ou seja, 74,3 milhões de motoristas habilitados. Nos últimos 10 anos, houve aí um aumento relativamente bem expressivo quanto a esse número. Nós saímos há 10 anos atrás, tínhamos 59,4 milhões de condutores no Brasil, habilitados. Nos últimos 10 anos, isso aumenta em 15 milhões. Tudo isso, gente, aumenta essa complexidade que é o trânsito. Tudo isso trazendo a dificuldade que é para nós o trânsito no dia a dia. Somando, a questões de aumento de veículos, somando todas essas condições, nós, principalmente profissionais de transporte, temos aí todo aquele cuidado, aquele aparato que a gente encontra lá no Código de Trânsito Brasileiro. No artigo 29, no seu parágrafo 12º, e no inciso 2º diz o seguinte: respeitadas as regras de circulação e condutas contidas nesse artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, Os motorizados pelos não motorizados e juntos pela incolumidade do pedestre, pela segurança do pedestre. Que é muito importante também a gente falar do pedestre. A gente vai ver números que a gente desconhece, que é a questão de mortes no trânsito de pedestre. Seguindo aqui um pouco a história, a gente vai retomar, só porque eu disse lá, que parece que tudo acontece agora, mas isso começa lá na antiga Roma. Já havia um problema com o trânsito de carruagens. E lá em Roma já havia também horários determinados para poder passar com as carruagens sobre o centro de Roma. Ou seja, o nosso rodízio de hoje. Tinha muitas carruagens e precisava que tinha regras, e foram lá que começaram a criar as primeiras regras de trânsito. De lá para cá, vale lembrar também a invenção do automóvel. Mais precisamente, em 1769, Joseph Nicolas Cugnot inventou o que se chamamos do primeiro automóvel, exatamente essa figura aqui que a gente tem. Mais precisamente, ele está hoje num museu em Paris. E se tem o primeiro automóvel, tem o que, gente? O primeiro... Oi? Primeiro automóvel, primeiro acidente. Ele bateu
com excesso de velocidade de 4 km por hora. Era o que tinha, era o único veículo, era o excesso de velocidade, porque não havia freio e acabou batendo no muro. Então, se começa a ter automóvel, começa a ter acidentes. O primeiro relato, né, que existe, pode até ter havido outros, mas que existe, de morte no trânsito, exatamente foi. O primeiro acidente com vítima fatal aconteceu em maio de 1869, no condado de Offaly, na Irlanda. A vítima foi arremessada e atropelada pelo próprio veículo em uma velocidade aproximada de 6 km. Olha quanto que ele estava de excesso de velocidade. 6 km por hora, ele foi arremessado quando ele bateu e atropelado pelo próprio veículo. Continuando, e no Brasil? Todo mundo deve conhecer o Olavo Bilac como escritor, né? Tudo. Só que o Olavo Bilac foi o primeiro acidente relatado no Brasil. Ele pegou um carro emprestado no Rio de Janeiro, dando uma volta pela cidade, se perdeu, bateu numa árvore. O primeiro acidente que tem em relatos no Brasil é esse aí. Seguindo, nós vamos agora aqui já entrar na campanha do Maio Amarelo. Eu falei que era uma história breve sobre o trânsito, para a gente entender que o trânsito, desde quando se inicia, ele nos traz condições inseguras. A 4 km por hora, a 6 km por hora. Né? Primeiro automóvel, primeiro acidente. Primeiro automóvel que chega no Brasil já tem o seu primeiro acidente. Então isso está relativo à questão de segurança desde quando o trânsito se entende por trânsito. E aqui nós temos o vídeo que eu vou passar, que é da campanha do Maio Amarelo. Esse vídeo é do Observatório. Vamos prestar atenção nas mensagens que ele nos traz. Então, esse era no trânsito eu escolho a vida. Vocês viram as frases? Eu escolho ajudar, eu escolho apoiar, eu escolho orientar. E é esse o nosso trabalho de escolha. Tudo é escolha. Até quando eu escolho não escolher, eu fiz uma escolha. Então, no trânsito não é diferente. As escolhas que nós fazemos podem ser impactantes nas nossas vidas e nas vidas dos usuários que estão sobre a via. Então é importante a gente participar dessa campanha e trazer ela realmente para o nosso dia a dia, não somente nesse mês de maio, mas em todo o dia a dia que nós podemos aplicar isso. E o Maio Amarelo, né, o movimento, é uma ação coordenada entre o poder público e a sociedade civil para discutir a segurança viária e mobilizar a população em favor da vida. Ele nasceu, né, com a proposta de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. No Brasil, o Maio Amarelo foi criado em 2014. Por que maio? Porque 11 de maio de 2011, a ONU decretou a década de ação para a segurança no trânsito. E por que amarelo? O amarelo no trânsito quer dizer o quê, gente? Atenção. Exatamente para a gente estar atento a essa questão do trânsito, atento a essa questão das mortes que ocorrem, não somente no Brasil, como em todo o mundo. Todos os anos, milhares de brasileiros perdem a vida devido a acidente de trânsito. No Brasil, em 2021, foram 33.813 mortos, com uma média de 3 óbitos a cada hora. 19,5% do total de mortes no país em 2021 foram pedestres, ou seja, cerca de pouco mais, mais de 6 mil pessoas pedestres. Mas quando a gente fala em pedestre, principalmente, parece que pedestre é outra coisa, né? Nós não somos pedestres muitas vezes. Você vai falar, o pedestre.
Eu só ando de automóvel, de ônibus, de carro, também sou pedestre. E quando sou pedestre, como que eu me posto? Então, quando a gente fala dos 74 milhões de condutores habilitados, são 74 milhões de condutores habilitados e também pedestres em algum momento da vida. E também pedestre em algum momento em que eu estou caminhando, passeando, indo trabalhar, fazendo alguma coisa. E nesse momento eu também preciso ter os cuidados. A gente fala muito, olha, no trânsito tem que ter cuidado. 6 mil pessoas, em 2021, cerca de 6 mil pessoas pedestres faleceram por um acidente de trânsito. 6 mil vidas. No Brasil, né, os acidentes de trânsito custam 20 milhões por ano. 35% do total dos mortos do trânsito são motociclistas. 35%. Aí já vai para uma casa de uns 18 mil pessoas. Quase 18 mil pessoas aí, motociclistas. Então, tá vendo como que está apontando para nós os principais? Lembra que eu falei do código, né, do artigo 29? O maior cuida do menor. Olha onde está o menor. O pedestre, 6 mil e pouco. O motociclista, 18, vai dar uns 18 mil. Maior cuida do menor. Nós, empresa de transporte de passageiros, veículos de 13, 14 metros, veículo de grande porte, 16 toneladas, veículo de grande porte, somos sempre responsáveis pela segurança dos menores. É isso que está no artigo 29. Sempre responsável. Não importa a condição em que se esteja, somos sempre responsáveis pela segurança dos menores. Entre 2014 e 2023, houve uma redução nacional no número de acidentes, de 120 para 88 óbitos diários. Parece que 88 pessoas por dia. Se a gente dividir isso, chega naquele número lá de cada hora, 3 pessoas morrem no trânsito brasileiro. Quem aqui na sala, quem aqui está aqui com a gente, que nunca viu um acidente de trânsito, ou que não tem alguém, um amigo, um familiar que já sofreu um acidente de trânsito, ou que até perdeu alguém em acidente de trânsito. Para vocês verem a extensão disso. Então, quando a gente fala em números, porcentagens, quantidades, parece uma coisa longe da gente. Não, isso fala da gente. Esses números falam de nós. Profissionais do transporte ou não, esses números falam de nós. Então não é só olhar números, gente, olhar a essência de tudo isso, como a questão da segurança é importante no trânsito. Desta forma, né, o país já evoluiu bastante, mas ainda estamos longe do ideal. Hoje, 89% dos veículos já saem montados, né, das montadoras, com controle eletrônico de estabilidade, item que reduz em 46% o risco de acidentes fatais. Outra coisa, o uso de cinto de segurança no banco da frente reduz o risco de acidente em 45%, no banco traseiro em 75%. Então a gente vê que toda a movimentação é para a segurança. As montadoras, né, o sistema de cinto, o sistema de airbag, um monte de situações, um monte de condições para a melhoria da segurança do condutor e dos passageiros. Então aonde que está todo esse número que a gente viu de 33 mil? No condutor. Leis, sinalização, código de trânsito. Eu sempre repito, o Código de Trânsito brasileiro é um dos mais bem elaborados do mundo. Mas como assim, Romão? Eu não vejo isso, porque as pessoas não se aplicam àquilo que é as leis. E as pessoas somos quem? Todos nós envolvidos nessa questão do trânsito. Pedestres ou condutores. Então não é a questão do código ser bom ou ser ruim, é a questão de não obedecer. A questão de não aprender a trazer para si aquilo que é lei. É uma conduta que nós deixamos de fazer alguma coisa. E aí gera, um acidente tem 3 situações geradoras. Imprudência, imperícia e a negligência. A imprudência é aquele que sabe, conhece, aprende tudo sobre o trânsito. E é imprudente, excesso de velocidade. Negligência, veículo em más condições. Isso é uma negligência. E a pessoa sai dirigindo. Não funciona um farol, não funciona uma seta, não funciona uma luz de freio, os pneus estão careca. Negligência. A imprudência é pegar um celular e sair dirigindo e usando o celular. Isso é imprudência. Hoje o celular, no Brasil principalmente, excesso de velocidade de celular são os 2 maiores índices de acidentes no Brasil. Imprudência. E a imperícia. A imperícia é aquele que não tem preparo, não tem treinamento próprio, não busca conhecimentos.
acredita que só por tirar um documento, né, uma CNH, uma Carteira Nacional de Habilitação, está apto a conhecer tudo. Então, o conhecimento não se estanca simplesmente em tirar uma carteira. O conhecimento vai além disso. Muito se fala em questão de armamento no país hoje, não fala? E quando estamos com o veículo na mão? Sem nenhum treinamento, ou sendo imprudente, ou sendo negligente. É o mesmo que ter uma arma. Então são questões que nós precisamos começar a reagir sobre nós mesmos, nos nossos pensamentos. Outro dado importante é que em 2014 os registros de mortes vêm diminuindo. Perceber esses números caindo é bom, apesar de ainda ocuparmos os primeiros lugares do total de mortes do trânsito, quando somos comparados a todos os países do mundo. O Brasil hoje está entre os 4 países negativamente piores na questão de mortes do trânsito, mundialmente falando. Lembrando que o Brasil é 4º, os 3 primeiros países, o número de população dobra 2, 3, 4, 5 vezes mais que a gente. E nós estamos lá no topo, junto com esses países que têm muito mais população que nós, muito mais veículos que nós. Sabemos, né, que mudar o comportamento das pessoas é uma tarefa tarefas mais difíceis da vida. Para transformar o comportamento das pessoas, só há uma receita: produzir informação de qualidade. É justamente isso que levou a Aviação Santa Cruz a participar da campanha do Maio Amarelo. Produzir informações, conhecer o nosso sistema de informações, como que nós estamos, né? Eu sempre tenho feito nas apresentações para os nossos condutores, como que o nosso histórico de acidente do ano passado, desse ano, dos anos anteriores, o que nós vamos fazer para melhorar isso, o que nós vamos fazer para estancar algumas coisas que acontecem. Então é importante a gente trazer informações seguras. E no Maio Amarelo nós trouxemos vídeos, né, como o Val disse no início, o Valdemir falou no início, nós fizemos vídeos falando exatamente da inspeção do veículo, de todos os dados para a inspeção para sair numa viagem, pneus, faróis, limpador de para-brisa, as lanternas, condições seguras, né, para você poder realizar uma viagem com segurança. Muitos dizem, preciso ter um ônibus limpinho, bonitinho, cheiroso para a segurança do passageiro. A primeira segurança é do condutor. Se eu não tiver um condutor em condições seguras, não adianta eu falar que estou produzindo segurança para o meu passageiro. A primeira segurança é você. Então, nesse aspecto, nós estamos produzindo, continuaremos, já estávamos fazendo antes, na campanha de Segurança Viária 2023, trazendo palestras como essa de meia hora, falando sobre a questão de trânsito, dos riscos, e nós vamos continuar, porque não é uma coisa que se acaba com o Maio Amarelo. O Maio Amarelo é um evento mundial, um evento no Brasil, que faz com que nós participamos, porque nós também estamos produzindo material positivo para os nossos condutores. E eu tenho certeza que esse material que a gente produz, esse material que a gente traz, essas informações que a gente traz, se multiplica. Não fica só aqui na sala, não fica só aqui dentro da empresa. Fica no momento que você está passeando com a sua família. Fica no momento que você está fazendo uma viagem com o seu amigo lá, alguma coisa, com o irmão, com alguém da família, você leva orientações. Tenho certeza disso. A falta, né, de segurança nas vias públicas afeta a todos. Ela interrompe vidas e deixa sequelas físicas e emocionais em milhares de famílias. Juntos fica mais fácil enfrentarmos esse enorme desafio. Vamos tomar atitudes corretas no dia a dia. Quando a gente vê um acidente, quando a gente vê uma foto, recebe aí um vídeo pelo WhatsApp, seja por onde for, de um acidente, aquilo é só a ponta do iceberg. Começa ali, né, desencadeia ali todo um processo enorme, gente, de valores financeiros, valores físicos, valores emocionais de famílias. Não é só, por exemplo, olha, tinha 2, 3 pessoas que morreram naquele acidente. Se envolveu todo mundo. Médicos, socorristas, pai, mãe, filho, família, tudo ligado. Amigos de trabalho. Então, a expansão do que é um acidente de trânsito é muito maior do que se vê um carro batido ao lado da rodovia. A extensão de tudo isso é enorme. Danos emocionais que vão ficar pelo resto da vida. E às vezes as minhas escolhas podem causar um dano desse. Então por isso que as escolhas é importante. Por isso que eu fiz aquela brincadeira. Até quando eu escolho não escolher, eu estou escolhendo.
escolher a maneira correta, escolher ser cordial no trânsito. Se estiver conduzindo um veículo motorizado, atenção especial a ciclistas e pedestres. Nós falamos aí desses números já, né? Use sempre o cinto de segurança e exija que os outros ocupantes do veículo façam o mesmo. Não use o celular enquanto dirige. E se for pedestre, preste atenção ao atravessar a via se estiver utilizando o smartphone, porque também há aquela questão, né? Pega o celular, vai andando pela rua ou completamente distraído e está em trânsito. Assim como nós também estamos preocupados, às vezes, não, eu estou dirigindo, não uso o celular, mas e quando eu sou pedestre? Não é? Por isso que nós estamos interligados de toda forma, seja eu condutor ou seja eu pedestre, eu tenho que ter todos esses cuidados necessários. Não é só no momento que eu estou no volante, é no momento geral, porque hoje em dia as informações chegam toda hora e eu estou ali, olhando e caminhando. De repente você sai na rua, é atropelado, porque o outro que estava no carro, também que estava no celular, não te viu, não prestou atenção. Por quê? Porque estava ligado. Então cuidado com o aparelho celular. É um trabalho constante que nós fazemos aqui, e é para o bem de todos. Respeite as faixas de pedestre, respeite os limites de velocidade. Se for pedestre, apenas atravesse usando a faixa. Mantenha a distância do veículo da frente. Outro fator que aumentou demais, né, no país, depois de 2012, 2011 para cá, tem algumas estatísticas de acidentes de veículos batendo em traseiras. Ou seja, veículo de grande porte, caminhões pesados, baixa velocidade, veículos de velocidade mais alta vêm e batem na traseira. Distância de segmento, atenção naquilo que está acontecendo, às vezes, novamente, repetindo, mas sendo repetitivo, mas positivo na informação, às vezes lendo uma mensagem de celular, quando vê não dá mais tempo, não é? Lembre-se, sempre que for fazer a manutenção preventiva do seu veículo, antes, né, de viajar, verifique se todos os equipamentos de segurança estão funcionando. Nunca dirija após ingerir bebida alcoólica. Você não precisava nem falar isso aqui, né? O artigo 165 deixa muito claro essa questão. Para os meninos que fazem integração comigo quando entra na empresa, eu costumo dizer, quanto custa uma lata de cerveja? Alguém que está aí, tem gente nova aqui que fez. Quanto custa uma lata de cerveja? Quem pode falar o valor para mim? Quanto? Só? Quanto foi o valor que nós fizemos? Quanto pode custar para um condutor profissional uma lata de cerveja? Cerca de 50 mil reais. Nossa, mas que conta exorbitante que é essa? É só ir fazendo as contas. Você toma uma lata de cerveja, você pode sair preso numa blitz. E preso numa blitz, mais ou menos, aí um advogado que você vai chamar no final de semana, ele vai te cobrar de 5 a 10 mil reais para ir lá te atender lá na delegacia. Aí existe o delegado que vai dar ainda. É isso mesmo, doutor? Tô certo? Aí tem o delegado que vai ainda especificar a fiança, mais entre 5 e 10 mil reais, talvez. Se você não tem a sua ferramenta, a sua CNH, você não tem como exercer a sua função de motorista profissional, no mínimo 12 meses, que o Código de Trânsito, no artigo 165, especifica que é 12 meses a sua suspensão. Então aí a gente vai colocando isso no preço de uma latinha de cerveja. 50 mil reais no mínimo. Certo, Dorival? Pessoal, na vida, quanto mais se vive, mais se aprende. No trânsito, quanto mais se aprende, mais se vive. É uma mensagem que eu achei anônimo, né? Não está assinado, não sei quem falou, mas é bem inteligente para o nosso trabalho, para a nossa profissão. Então, para nós encerrarmos, Maio Amarelo, vou pedir a todos que a gente possa falar essa frase. No trânsito, eu escolho a vida. Muito obrigado a todos.